Como é que joga o John Arias? Possível novo reforço do Palmeiras? Bom, depende de quando você tá vendo isso, tá? Porque no momento que eu tô gravando essa análise, ele ainda não foi oficializado, mas ele tá muito próximo e eu devo soltar essa análise no momento em que ele for oficializado. Mas, se você é membro dos Parmeiros, aqui nosso grupo de membros, ó, primeiramente, você tem o seu nome aqui, ó, em destaque, tá bom? Em todas as lives o seu nome vai aparecer aqui e também você recebe vídeos antecipados. Então essa análise aqui do John Arias chegou para você antes da galera, antes mesmo de oficializar. Fechou? Vamos para a análise do John Arias, como é que ele pode funcionar no Palmeiras, e aí eu vou até trazer para vocês aqui depois, ó, como é que ele se encaixa nesse time do Palmeiras, tá? Mas eu quero trazer alguns pontos interessantes sobre ele. Vou trazer alguns lances, algumas situações. Primeiro eu quero soltar alguns lances, porque dos lances que eu separei do Arias, tem uma característica dele que é muito interessante. Para mim, a principal característica do Arias, é muito bom que vocês saibam dessa característica, que é o domínio. Pô, como assim, Henrique, o domínio? O Arias, ele é um jogador fisicamente muito forte. Forte, eu digo, veloz. Mas ele ganha muito no domínio, tá? Ó, primeiro detalhe aqui, ó. Se liga só. Ele vai receber o passe. Olha só como o defensor vem para marcar ele, mas ele não sabe para que lado vai sair o Arias. Ele pode sair por dentro ou ele pode sair por fora. Independente. Ele ganha muito no domínio. Ele é muito veloz nesse domínio. E olha só como que ele vai sair aqui do jogador do Vasco. Ó. Ele domina, dá um tapa, o jogador do Vasco não pega nunca mais. Porque esse é um dos grandes trunfos do Arias. Ele tem uma aceleração muito rápida. Ele não é aquele jogador que vai pegando no tranco. O primeiro tapa nele, ele já acelera demais e é muito difícil pegar. Tendo a saída para os dois lados, fica muito difícil para o defensor que vem seco nele. Se o defensor vem seco, ele sai para um lado, o defensor vai para o outro, ele não pega nunca mais. Então esse é o primeiro ponto que eu quero que vocês reparem do Arias, ó. Trazer outro lance sobre isso, ó. Ele recebe o passe. Repara aqui, ó, como jogador do Flamengo, como jogador do Flamengo aqui, ó, ele já tá indicando com o corpo dele que ele vai nessa direção, porque ele tem que fazer uma escolha, cara. Ele não tem como esperar a definição, porque se ele esperar a definição do Arias, o Arias vai embora e o jogador não pega nunca mais, então ele meio que tem que escolher. Ele escolhe ir para a linha de fundo, que é o mais provável, que o Arias vai levar para a linha de fundo. E o Arias vai dar o gato aqui, ó, e vai trazer para dentro, o jogador do Flamengo não vai pegar mais. Olha só, como ele fica muito para trás, o Léo Pereira aí, fica muito para trás, e aí o Arias faz a jogada. Então isso é um detalhe que vocês podem reparar que é muito forte no Arias, que é o domínio, já orientando para onde ele vai, e com isso ganhando muito campo, porque ele é muito veloz, cara. Ele é extremamente veloz. E só que tem um detalhe diferente aqui no Arias, que ele mudou com o tempo, mas repara só, antes que você fale aí, pô, mas beleza, então o defensor chuta um lado e o Arias tem dois lados para sair, pode ser que ele saia pro lado certo, pode ser que ele saia pro lado errado. É meio que uma loteria, né? Se sair pro lado certo, show. Se não sair, não. O Arias é muito inteligente para isso, tá? Então, ó, repara aqui, ó, jogada de lateral. Olha como ele já tá monitorando. Ele já dá uma olhadinha de canto de rosto para entender para que lado vai sair o marcador. Para aí ele decidir para que lado ele vai sair. Não é simples, ele domina de cabeça baixa, escolhe um lado e seja o que Deus quiser. Ele já monitorou, ele já entendeu que o jogador vai sair por aqui, ó. Recebeu, já deu o tapa, ó. Olha como no primeiro tapa ele já ganha. Ele é muito veloz para resolver essa jogada. Muito veloz para resolver essa jogada. Olha aqui, ó. Ele já vai receber dando um corpo aqui pro jogador, que vai tentar dar o primeiro bote, mas, irmão, se o Arias domina tirando de você, você não pega ele nunca mais. E aí a aceleração dele é surreal. E aí esse lance não tem nada a ver com nada. Ele só escapou aqui na análise. Pois bem, vimos alguns lances, agora eu quero trazer para vocês algumas questões aqui do Arias em relação a números, tá? Depois eu vou trazer um ponto que é muito importante sobre o posicionamento dele. Primeiramente, eu quero trazer aqui para nossa análise um mapa geral aqui do Arias, tá? Um mapinha geral aqui pra gente começar a brincadeira. Ó, 28 anos, 1,70, meio atacante. Você vê o mapa de calor dele de um ponta, certo? E essa é a grande discussão, né? Quando eu analiso ele mais a fundo, e vocês sabem muito bem que aqui no meu canal eu faço análise assistindo vários jogos do jogador e tudo mais, a impressão que eu tinha do Arias é que ele era um ponta, não um meia. E eu mudei minha visão sobre o Arias fazendo essa análise. O mapa de calor dele indica que ele é ponta, certo? Mas a gente vai falar mais sobre isso, ó. Primeiramente vamos falar dos números.
No Wolves, ele teve 25 jogos, 16 como titular, 1 gol, 0 assistências, uma média de 0,04 participações por jogo. Baixíssima, baixíssima. A passagem dele pelo Wolves foi bem ruim. Já no Fluminense foi 10 vezes melhor. 220 jogos, 192 como titular, 42 gols, 47 assistências e 0,4 participações por jogo. 10 vezes melhor do que no Wolves. Mas vamos falar de mapas de calor? Olha os mapas de calor do John Arias e olha como isso faz muito sentido. Deixa eu tirar isso aqui da tela, pronto. Olha como faz muito sentido a gente achar que o Arias é um ponta, né? Ó, em 21 ele ainda jogava um pouco por dentro, tinha um pouquinho de mapa de calor por dentro, mas é um mapa pela esquerda, só jogou pela esquerda. Em 22 ele jogou pelos dois lados. Em 23, pelos dois lados, mas muito mais pela direita. E 24 oficializou mais pela direita. Então, para muita gente que tá falando que ele só joga pela direita, ele jogou pelos dois lados no Fluminense, tá? E eu quero que vocês reparem em outro detalhe aqui, que eu não vou trazer lances na análise porque não tem necessidade, mas que é muito claro, é o quanto o Arias, mesmo sendo esse jogador de ataque, o quanto o Arias é importante na fase defensiva. Olha aqui, ó. Em 22, ó, os dois lados ele ajuda a marcar. Em 21, ó o quanto de ação defensiva. Ó, em 23, ó o tanto que ele ajuda na defesa, cara. Então, o Arias é um jogador de muita imposição física e isso ajuda ele a conseguir correr pra frente e correr pra trás, mano. Ele ajuda muito na defesa também, então isso é muito importante. Jogador que vai ajudar bastante. Vamos seguir com os mapas de calor aqui, ó. 2025, né, seguindo do Fluminense, ó, muito mapa defensivo de calor também, mas muito ofensivo, pouco pela esquerda. Aí a gente pega o do Wolves, cara, um mapa mínimo, jogou pouco lá, né? Jogou pouco lá. E os dois mapas de calor que eu separei aqui da Colômbia, de 2024, onde ele jogou a Copa América pela Colômbia, e 2026, agora as eliminatórias para a Copa do Mundo. E a gente percebe sempre esse mapa de calor defensivo e ofensivo. Ele ajuda muito na defesa mesmo e trazendo um pouco mais para dentro, certo? Agora eu quero um ponto. Vocês entenderam que ele é um ponta, certo? O Arias é um ponta, né? Tá sempre pelos lados, não tem quase nada de mapa de calor por dentro. Mas aí eu quero trazer um dado aqui que vai expandir a sua mente. E depois eu trago alguns outros lances pra gente ir pra reta final dessa análise aí. Que é o seguinte. Olha isso aqui. Peguei aqui Argentina e Colômbia, 1x0 Argentina e Colômbia. Peguei um jogo difícil pela Colômbia, que é uma análise que o Simonetti fez lá no canal dele, um cara que eu sou muito fã. E aí, como ele colocou a arte na tela, eu consegui pegar essa arte. Então, tô dando todos os créditos aqui pro Simonetti, que eu não sei qual que é o aplicativo que ele usa, qual que é o programa que ele usa para esses dados. Então, tô dando aqui os créditos pro Simonetti. Repara numa coisa, o que você consegue ler disso? Ações ofensivas, ações defensivas e mapa de passes. Para mim é muito simples, tá? A forma como a gente pode enxergar isso... Abrir meu menu iniciar aqui. A forma como a gente pode enxergar isso é da seguinte maneira. Ó. Ações ofensivas, o quanto isso é pela ponta. Vou traçar uma linha aqui no campo, vocês vão entender onde eu quero chegar. Vou traçar uma linha vermelha. Olha ações ofensivas. Aqui ele jogou pela esquerda, tá? Ele jogou pela esquerda. Olha nas ações ofensivas, até onde vai o limite de ações ofensivas dele. Mais ou menos até aqui, certo? Então olha como ele vem de fora para dentro. Olha como ele ocupa uma faixa muito grande do campo. Ele não é um cara que fica só na ponta. Um ponta teria um raio de ação ofensiva mais ou menos, ó, por aqui, ó. Bem pelo corredor. O dele não é pelo corredor, é pelo lado esquerdo como um todo. Como o lado esquerdo como um todo tem ações do John Arias, ações ofensivas, ó. E aí estão todas as ações, passes, dribles, conduções e tudo mais. Olha como ele pega toda a faixa esquerda e metade da faixa central também para trabalhar. No mapa de passes a gente enxerga também, ó, ele dando passes até quase do lado direito, ó. Até tem alguns do lado direito. Então olha como o raio de ação dele não se limita à ponta. É um raio de ação de meio campista que joga pelo lado, certo? E aí vocês perguntam, mas por que ele tem aquele mapa de calor que a gente viu anteriormente aqui? Aqui, ó, esses mapas de calor aqui, ó, sempre pela ponta, com pouca ação por dentro, ó, sempre pela ponta. Por que ele só fica pela ponta e de repente a gente tá vendo aqui que as ações dele são mais por dentro? Por um simples motivo, e aí eu vou te explicar, ó. Olha as ações defensivas, o raio de ação defensiva dele, como é muito mais pela ponta. Não pega essa faixa central. É simples, porque o Arias,
ele é um jogador de lado de campo e todo time, todo jogador, aliás, ele vai passar mais tempo sem bola do que com bola. Então ele passa mais tempo compondo uma linha do que com bola, tendo liberdade. Então por isso que dos 90 minutos do jogo, vamos supor que 5, 10 minutos ele tá tendo ações ou defensivas ou ofensivas, balançando ali na linha. O resto ele tá compondo linha. Isso não é ele, isso é qualquer jogador. Então o mapa de calor, o que mostra o mapa de calor do Arias é que ele é um jogador muito disciplinado. Ele é escalado pela esquerda, ele joga pela esquerda e ele transita por esse mapa de calor. Com bola, ele não se apega a esse mapa de calor. Só que não é suficiente nesses mapas de calor para preencher. E aí a gente olha de volta aqui para os mapas de calor, ó, como tem muito calor pelos lados, mas tem amarelinho, que é um médio calor, no campo todo. No campo todo. Porque ele passa menos tempo percorrendo o campo todo, porque ele passa menos tempo agindo, né? São 22 jogadores em campo, ele não vai passar o jogo inteiro com a bola no pé. Então ele percorre o campo todo. Olha só, o que você precisa analisar dos mapas de calor do Arias não é o vermelho. O vermelho é a intensidade dele aqui pelo corredor, porque ele é muito disciplinado. O que você precisa reparar é o amarelo. Olha como o amarelo está sempre no campo inteiro. Ele percorre o campo inteiro quando ele está atacando. Ele é um jogador que vem muito para o centro, mas o mapa de calor indica mais um calor nas pontas, porque obviamente ele vai passar mais tempo compondo linha, como qualquer jogador vai passar mais tempo compondo linha. O que é muito interessante a gente olhar para o Arias é isso, é o tanto de preenchimento de campo, e até mesmo quando a gente olha para o Wolves, que é uma temporada ruim dele, o campo todo preenchido, o campo todo, ele corre o campo todo. E é isso que está indicando aqui no mapa de passes e ações ofensivas, ó, como ele tem muitas ações pelo campo. Na hora de defender, ele entre aspas, ele se limita ao lado dele que ele tem que ficar. E aí tá certo, porque se você na ação defensiva você começa a correr muito, você sai da linha, você bagunça seu time. Então essa leitura que a gente pode ter é o quê? O Arias é extremamente disciplinado taticamente, mas com bola ele não é um escravo da posição. E aqui eu vou trazer alguns lances para vocês verem, que é um detalhe que mudou a minha mente. Eu não tinha reparado isso no Arias, eu sempre acompanhei o Arias, vi que ele jogou um pouco mais por dentro nos últimos tempos aí de Fluminense, mas pô, fazendo a análise como um todo, e eu quero já te convidar a deixar o like, o hype e a sua inscrição aqui no meu canal, fazendo a análise como um todo, eu assisti 12 partidas do Arias, tá? Sempre faço isso, sempre falo pra vocês, assisti 12 partidas como um todo pra ver as ações do Arias e ver como ele se comporta, e mudou a minha visão completa do Arias. Eu falava no início do mercado, quando tinha negócio de Arias e Almada, eu falava, pô, Almada é mais meia, o Arias é mais ponta. Mudei totalmente a minha visão. E nos últimos tempos o Arias passou a conduzir mais, certo? Ele passou a conduzir mais por dentro, porque antes ele conduzia muito pela ponta, que é onde você tem espaço pra conduzir, obviamente, pela ponta, certo? Então, ó, repara nisso aqui, ó, dois lances que eu separei, ó. Olha como nos últimos tempos, isso aqui já é ação de 2025. Aquelas primeiras que eu coloquei eram de 2023. Olha que como com o tempo o Arias foi percebendo que por dentro ele rende mais. Ele vem buscar a bola ó, por dentro, tá? Não quer dizer que ele não vai jogar pela ponta, mas ele entende os espaços por dentro e ele vai conduzir essa bola por dentro. Porque olha a aceleração dele, é muito rápido. Ele dá um tapa, ele já acelera. O arranque dele é muito rápido. É muito difícil e ele percebe esses espaços por dentro. Olha como ele vem buscar o jogo por dentro. Nesse posicionamento, ele deveria estar lá na ponta. Mas como a jogada estava lá do outro lado, ele percebeu que ao invés de ficar lá aberto na ponta esperando a bola chegar nele, ele poderia dar um passinho para dentro, porque tem esse espaço. Ele dá esse passinho para dentro, ele conduz, a aceleração dele é muito rápida, cara. E olha o golaço que ele faz. Olha, então o Arias ele tem agora essa condução por dentro e ele tem muitas ações por dentro. E ele acabou que se tornou basicamente um meia. Ele é um meia lateral, não é um meia central. Ele é um meia lateral, mas que transita entre as jogadas individuais com muito arranque pelos lados e também trabalhar por dentro. Inclusive dando bons passes, mas não como aquele meia pifador, aquele meia genial, aquele meia que vai achar aquele passe milimétrico atrás da linha de defesa. O esquema do Arias para dar passes, que a gente pode dizer assim, muito bons, não vou dizer geniais, é diferente. Como ele sabe que ele tem uma aceleração muito rápida e que se o zagueiro não chegar nele, ou o volante, ou seja o que for, ele vai conduzir, ele vai parar dentro do gol. Olha como ele desmonta marcações e dá passes, entre aspas, fáceis, só que ele gera o espaço por meio do risco que ele oferece para a defesa. Olha só, ele vai receber essa bola por dentro.
O marcador dele já foi ultrapassado, não vai pegar nunca mais. E aqui você vê uma linha de 4 do time aqui, eu não faço ideia que time é esse. Desculpa a ignorância. Acho que é o Canóbio aqui, ó, marcado por 2. O atacante aqui talvez seja o Cano, marcado por 1. E ele vai conduzir. Alguém vai ter que sair nele, né? No que ele dá o primeiro tapa, é muito rápido. Ó, ele dá o primeiro tapa, já sai os dois em cima dele. Porque não dá tempo deles se comunicarem. Você vai, eu fico. No que sai os dois, olha o espaço que o risco do John Arias gera, fazendo que todo mundo feche nele, porque se não dobrar ele passa, gerando esse espaço para o Canóbio. E aí o Arias não precisa dar um passe genial, porque o espaço já surgiu. Ele só abre essa bola no Canóbio. Então olha a diferença de um jogador, de um meia, do passe genial, que é diferente do Arias. Ele não é o meia do passe genial, ele é o meia que traz tanto risco para a defesa, que no que fecha todo mundo nele gera espaço para outros ficarem livres, e aí ele não precisa dar um passe genial, ele dá um passe óbvio pro jogador que tá na frente dele. Então ele não é o meia do passe genial, mas ele é o meia que gera situações para dar passes em profundidade para jogadores que vão ficar livres, porque a defesa tem que dobrar para cima dele. Então é isso, rapaziada, essa é a análise do Arias. Defensivamente eu já falei o que ele pode agregar, e agora a gente finaliza essa análise trazendo aonde ele pode jogar no Palmeiras, que para mim é muito óbvio. Com essa análise acho que vocês conseguem entender exatamente que o Arias ele tem que jogar basicamente ou no lugar do Alan. Eu peguei a escalação base dos últimos jogos, mais ou menos uma prévia, ou no lugar do Alan ou no lugar do Felipe Anderson. Porque ele vai começar a jogada pela ponta, ele vai fazer isso que o Felipe Anderson faz pela esquerda, vamos supor, de ajudar o Piquerez, fechar a linha de 5 quando precisar, ele vai fazer. Vocês viram quanto ele é disciplinado. E com bola, ele vai fazer exatamente o que o Palmeiras vem fazendo nesse ano de 2026, que é dar um passo para dentro, dar o corredor pro lateral e armar por dentro, com conduções que são excelentes. Ele pode fazer isso pelo lado esquerdo ou ele pode fazer isso pelo lado direito com tranquilidade, e aí os nomes independem, mas ele pode fazer dos dois lados. Ele já fez isso muito bem dos dois lados. O Palmeiras ganha com a possível, provável contratação do Arias. Eu não sei quando você está assistindo, um jogador que vai, para mim, elevar demais o patamar do Palmeiras. E se ele tem essa condução rápida, esse primeiro domínio rápido, já tirando 1-2, com os passes do Marlon Freitas e do Andreas Pereira conectando nele ali, o Palmeiras vai ter uma transição ainda superior ao que vem sendo já nesse início de 2026, um time que voltou a trabalhar um pouco com condução e bola no pé, com passes um pouco mais verticais dos volantes. Quero saber a opinião de vocês. Gostaram dessa análise? Deixa o like, deixa o hype, deixa sua expectativa aqui para John Arias, se inscreve aqui no meu canal. Tamo junto e avante palestra!